Boa tarde a todos. Eu tenho o desafio de falar agora depois do almoço, né? E para uma plateia para uma audiência tão qualificada, e depois de outras apresentações também muito importantes e muito construtivas. Meu nome é Fábio Porto, eu trabalho na Samsung há 15 anos, sou responsável pela área regulatória, responsável pela área de certificação, homologação da Anatel dos dispositivos da área mobile. Também acompanho os debates na área regulatória, participo de consultas públicas, acompanho as reuniões através, muitas vezes, do grupo setorial, a BINE, também acompanho os debates sobre espectro na Citel, e em alguns momentos mais raros também na ITU. A ITU, não sei se todos acompanham, mas sabem, é o Instituto de International Telecommunications Union, é o grupo da ONU voltada para telecomunicações, que regula espectro no mundo e também standards e outras atividades. Então, minha apresentação está basicamente dividida em 4 partes. Eu vou falar sobre o status atual, em termos de standard de IoT, puxando para 5G, que é a área que eu mais trabalho e atuo. Depois eu vou falar de dois tipos de serviços em que a Samsung atualmente está mais envolvida globalmente, que aí é serviço que já está disponível, dispositivos, equipamentos que já estão disponíveis no mundo, que funcionam já, e que a gente também pode chamar de IoT. Perdão. E, por fim, 2 slides sobre perspectivas, o que a gente pode esperar primeiro num mais médio prazo e mais longo prazo. Bom, essa imagem já é super famosa hoje em dia, né? Ela envolve todos os serviços de 5G, a gente já viu através do professor Rui, que na apresentação muito boa que ele fez hoje de manhã, ele apresentou isso, e o que está sendo discutido agora é como essa imagem vai avançar para refletir o futuro, mas isso eu vou deixar para o final. Hoje quando eu estava pensando, quando fiquei sabendo que eu ia fazer essa apresentação, né, quando que eu ouvi sobre IoT a primeira vez, eu acho que foi lá por 2013, 2014. Naquela época tinha empresas que davam outros nomes para isso, simplesmente machine to machine, ou internet de todas as coisas, ou internet de tudo. Estou traduzindo tudo para o português, né, esses últimos. E aí se convencionou chamar depois de Internet das Coisas, Internet of Things. E hoje, quando a gente começa a pesquisar sobre isso, já existem N subdivisões de Internet das Coisas. Se você pegar um smartwatch, smartphone, fone de ouvido Bluetooth e sair por aí caminhando, isso é chamado de um personal IoT. Você tem uma rede pessoal que está com você. É uma coisa que as pessoas não se dão conta, mas isso já é IoT. Claro que quando a gente fala das iniciativas governamentais e de tudo que, em termos de economia, a IoT pode propiciar, isso ainda é muito pequeno, mas já é uma espécie de IoT. IoT e 5G viraram guarda-chuvas que cabem muita coisa, cabem muitas aplicações, muitas tecnologias, muitos requisitos técnicos diferentes. E esse próximo slide aqui, ele é um resumão, muito grosseiro, mas acho que endereça bem, independente do... acho que vocês já devem ter tudo isso na cabeça, mas independente disso, às vezes as pessoas que estão acompanhando online não estão mais tão familiarizadas. Quando a gente pensa no TGPP, que é o órgão de standards, do qual a indústria e as operadoras globalmente elas acompanham e montam verdadeiros exércitos para debaterem os estándares, porque isso vai virar patente, isso vai virar padrão, que cada um vai cobrar no equipamento de outro. E então a gente tem as tecnologias padronizadas via TGPP e as tecnologias que não são padronizadas via TGPP. E quando a gente pensa de IoT, tudo isso está dentro, seja 3GPP ou não. Dentro de 3GPP, a gente tem os mais famosos, que é o LTE Machine, que as evoluções, CAT1, M1, M2 e assim por diante, que perpassam várias
releases da 3GPP. Os primeiros deles foram padronizados na release 13, que é de 2015, e a gente já está entrando na release 18 da 3GPP para ver como isso evolui rápido. E como aquele IoT que era visto pelas empresas em 2015, padronizado, até aí virar produto de fato, demora um tempo, como eles foram refletindo tudo isso que a gente vem discutindo nesses últimos anos. E aí dentro dos padrões não 3GPP, acho que todo mundo aqui está familiarizado, LoRa, Sigfox, e aqueles mais antigos, Bluetooth, NFC, Zigbee, o Wi-Fi, Z-Wave e o WB. Tem N casos para cada tipo de equipamento. Esses são usados em espectro não licenciado, portanto, o uso deles, a adoção é mais rápida, depende de menos investimentos, você não depende de operadora, a princípio. Você pode montar uma rede sua, eu digo assim, iniciativa privada, os esforços são menores, porém o alcance, em termos de cobertura, é menor. Enquanto o primeiro grupo, a cobertura é maior, mas você depende de investimento de operadora. E no mundo, se você compara em redes de LTE com redes implementadas em 5G, essas redes de LTM e NB-IoT, elas são comparativamente uma quantidade bem menor ainda. Aí eu vou entrar dentro dos grupos de serviços ou de produtos que a Samsung tem globalmente hoje, puxando aqui a sardinha para o meu lado também. Vou falar de dois basicamente, que é Smart Home e saúde conectada. Acho que assim no nosso dia a dia, em maior ou menor grau, essa questão do Smart Home tem se popularizado. Claro que não é no ritmo que a gente gostaria, os produtos em geral ainda são caros, mas vem se popularizando com o tempo. Então, quando eu estou falando de portfólio de Smart Home da Samsung, por exemplo, eu estou falando da linha branca, que inclui geladeira, ar-condicionado, purificador de ar, máquina de lavar, secadora. Estou falando da linha marrom, que inclui home theater, TV, Smart TV, óbvio, e soundbar, além dos próprios dispositivos móveis, celulares, tablets, wearables e outros produtos que estão ali no limiar, que, como a gente vai ver aqui. A Samsung ela entende que o smartphone é o principal driver, então, do IoT, principalmente desse IoT residencial. O principal driver não seria só do IoT residencial, mas principalmente dele. E através das telas grandes, e aí a gente começa a passar do smartphone para outras telas maiores, não só tablets, mas smartphone, Smart TV e alguns outros casos que eu vou mostrar aqui, a gente começa a sair do smartphone para tornar esse uso, esse controle, esse hub doméstico, controlando os seus equipamentos domésticos em outros tipos de equipamentos. Não começa com o smartphone, mas vai muito além dele. Aqui eu estou ilustrando basicamente toda essa gama de portfólios, de portfólio da Samsung. Outros fabricantes também concorrentes têm produtos mais ou menos similares. Por exemplo, ali no canto vocês veem aquela geladeira chamada Family Hub, ali no salão onde vocês almoçaram, tem uma ali no canto. Ela tem uma tela de 21 polegadas em alta resolução, ela tem assistente de voz, você pode automatizar a compra de supermercado, porque tem uma câmera dentro integrada que você programa quando alguma coisa está faltando, ela monitora a data de validade dos produtos, enfim, tem N possibilidades de automação ali. Aqui eu ilustrei também, no Brasil a Samsung não tem esse serviço, mas tem em outros países, é mais para ilustrar mesmo, para ver as possibilidades. É um cooktop com esqueci o nome disso em português, exaustor, que eles se conectam por Bluetooth e se um
o exaustor, a velocidade dele vai mudando conforme a quantidade de bocas que você está mexendo, ou conforme a quantidade de vapor que está subindo, ou conforme também a temperatura. Então, eles vão se conversando e um vai medindo o outro. Isso já está disponível para venda. No mercado brasileiro, esse específico não, mas já em muitos outros países, sim. Eu coloquei também esse produto que foi lançado na CES, eu acho que foi desse ano ou do ano passado, que é um aspirador de pó, que ele é um robô também. Ele calcula o tamanho da casa, bom, aí tem tanta coisa dentro dele que dá para fazer, ele serve até para monitorar, eventualmente, queda de um idoso que mora com você, e ele filma, porque ele tem uma câmera, ele se locomove, ele detecta o tipo de sujeira que está no chão, então se é um pedaço de vidro, ele vai te avisar que ali tem vidro, ele pode concentrar o vidro em algum lugar ou recolher aquele vidro, mas ele vai avisar que teve uma quebra de alguma coisa ali para você tomar cuidado. Se algum outro tipo de excremento, por exemplo, fezes de animal, ele vai te avisar que tem um risco de contaminação e assim por diante. Ele te manda relatórios e você pode também, se você tem ele tem um serviço dentro dele que chama Pet Monitoring, que você pode monitorar o seu pet através dele, então ele detecta se o animal está muito tempo parado, se está muito tempo se mexendo, se está latindo, ele pode ligar um canal de televisão, Dog TV, por exemplo, ele liga, ele regula a temperatura, enfim, te trata melhor do cachorro do que você próprio. Enfim, mas é considerado o aspirador de pó mais avançado do mundo hoje, integrado com inteligência artificial, muitas outras coisas. E aqui eu coloquei, por fim, dentro desse tipo de produto híbrido, esse produto chama Freestyle, é uma tela que ela tem dentro dela, é uma Smart TV sem tela. Então, ela tem todos os serviços de conectividade, ela serve como iluminação e também, então ela cria ambientes, aqui vocês veem um ambiente outdoor, em que você leva ela numa parede, você projeta e assiste qualquer coisa que você assistiria numa Smart TV no convencional como Netflix, por exemplo. E também funciona como alto-falante e também como assistente pessoal de voz. Dentro de tudo isso que a Samsung já oferece hoje no mundo, ela tem um serviço que é chamado de SmartThings. É um aplicativo, qualquer pessoa pode baixar no celular, e mesmo não tendo produtos da Samsung, você consegue controlar os seus aparelhos conectados em casa. Ele tem vários serviços dentro dele, ali no canto superior direito vocês podem ver, por exemplo, a parte de energia, ele vai te avisar, vai fazer relatório de quanto você gasta, ele vai te avisar quando você está chegando no limite, no target que você pode ter pré-determinado. Você pode colocar nele o seu CEP, eu fiz esse exercício recentemente, você coloca o CEP aí mostra qual é a prestadora de energia da sua região, quanto é o quilowatt-hora, se tem alguma bandeira que você pode se beneficiar específica e assim por diante. Mas ele tem muitos outros tipos de serviços, isso é um aplicativo pura e simplesmente. Você pode controlar ele através de um dashboard na Smart TV ou através do assistente de voz da Samsung, equivalente ao Siri ou Alexa, que é o Bixby. E aí eu vou mudar aqui para a parte de saúde conectada. Hoje em dia a Samsung tem o smartwatch mais completo do mercado. Eu falo isso com uma certa intimidade na medida em que eu fiz a certificação, o registro no Inmetro na Anvisa de alguns desses aplicações de saúde, o ECG e o BP, batimento cardíaco. Aqui naquele lado ali vocês conseguem ver todos os sensores que tem num smartwatch como esse, capacidade de medir bioimpedância, queda, barômetro, giroscópio, acelerômetro, eletrocardiograma. Ele gera um PDF, um relatório e manda para qualquer tipo de clínica ou médico que esteja te acompanhando. Pressão arterial e batimento cardíaco. Aqui é uma ilustração da análise de composição corporal. E aqui todas essas funcionalidades ou esses sinais vitais que ele é capaz de medir. Isso já está no mercado há 2 anos, através do Smartwatch Série 4,
Por exemplo, uma coisa boba, mas que eu acho que vale a pena ilustrar, porque mostra até que ponto essas coisas vão se popularizando. Na edição que teve desse ano do Big Brother, todos os participantes estavam usando isso daqui, porque a produção do programa entendeu que não precisava daqueles equipamentos para medir as pessoas, mas sim bastava colocar um relógio no pulso de cada um. Claro que estavam sem conectividade, eles não tinham acesso ao mundo exterior, os participantes, mas a produção do programa conseguia acompanhar a saúde dos participantes. É uma ilustração. Tem usos muito mais relevantes, como esse. Esse é um evento que está acontecendo, uma pesquisa que está acontecendo nesse instante, feita através do P&D da Samsung, no qual eu trabalho, que fica aqui perto do CID, que o INCOR, o Hospital de Instituto do Coração do Hospital das Clínicas da USP, está usando um relógio da Samsung com um celular. Então, estão fazendo um teste, uma pesquisa com 2.000 pacientes cardiopatas que vão passar ou que já passaram por alguma cirurgia do coração e vão usar o relógio para auxiliar no tratamento e na aferição dos sinais vitais de forma... Bom, os benefícios aí ocorrem em vários aspectos. Você diminui o tempo de estadia do paciente no hospital, ou seja, diminui o tempo de exposição e de risco à infecção hospitalar. Do lado do hospital e dos médicos, você tem uma redução de custos, especialmente na parte de hotelaria hospitalar. E essa pesquisa está sendo feita com possibilidades de aumentar e ter um ganho maior de escala para outros hospitais ou para outros contextos além deste. E aí, indo para a parte de perspectivas em IoT para o futuro. Esse slide ele mostra o que a gente pode esperar para os próximos 5, 6 anos. O slide seguinte vai ser um pouco mais a longo prazo. Aqui eu estou colocando de novo o 5G, mas no contexto do que o 5G deve integrar e entregar também em termos de funcionalidades e serviços para a IoT. Uma tecnologia que a Samsung está apostando bastante é o UWB, Ultra Wideband. A Samsung é o fabricante de smartphones que tem maior quantidade de smartphones com suporte a essa tecnologia no mercado. E aí alguns dos serviços, né? Coloquei esse primeiro que está sendo feito pela Continental, de forma a você no smartphone que está no seu bolso, você consegue trancar, destrancar o carro e ligar o carro só através da presença do smartphone, você não precisa da chave. Claro que tem N questões relacionadas a cibersegurança, uma preocupação enorme, N tipo de autenticações e tal, mas é um serviço em que fabricantes, a indústria automobilística está trabalhando e olhando para esses tipos de funcionalidades. Um outro serviço que até pode parecer um pouco bobo é o Smart Things Find. Essas são as tags, Smart Tags da Samsung, que você pode colocar em qualquer tipo de coisa, em bolsa, em coleira de cachorro, em uma pasta, essa Smart Tag, ela se comunica com celulares que estão próximos, criando uma rede de celulares. Então, se eu esqueci, por exemplo, uma bolsa no aeroporto, se ninguém remover o Smart Things, a tag da bolsa, eu não estou mais lá, eu estou distante, meu celular não é capaz de alcançar, mas ele, através da rede, da enorme quantidade de dispositivos de telefones celulares da Samsung, ele vai se comunicando com os celulares mais próximos até chegar no local onde se encontra aquela Smart Tag. Hoje a Samsung estima que existam 200 milhões de nós nessa rede e estima que cerca de 1 milhão de coisas perdidas são encontradas por dia através dessa Smart Tag, por exemplo. Tem um outro caso aqui, que é uma coisa, claro, super restrita ainda,
que é numa loja, é um caso, um caso conceito que a Samsung está pesquisando, numa loja da Gucci, num bairro específico de Seul. Situação hiper específica. O usuário, quando entra nessa loja, ele recebe aquele Fold, aquele celular da Samsung, o Fold, e ele vê ali o catálogo de tudo que tem na loja, ele pode experimentar através da realidade aumentada, e ele pode encontrar cada objeto que está no catálogo, se autodirecionar até a gôndola, até o local onde está aquele item determinado. Então, não precisaria, restringiria o número de vendedores, por exemplo, que você precisaria na loja. É um caso de varejo híbrido. De novo, é um caso super restrito ainda, mas que mostra, em alguma medida, o potencial disso. E aí, indo mais para o futuro, de fato, né? O que a gente tem em termos de perspectivas? Todos os grandes fabricantes hoje estão olhando para o 6G. Claro que parece uma coisa meio absurda falar disso, principalmente agora, aqui no Brasil, onde a gente está ouvindo tanto falar de 5G nos últimos meses e os últimos 2 anos. Mas Huawei, Ericsson, Nokia, Qualcomm, Intel, Samsung, todos esses estão investindo muito dinheiro nas pesquisas de 6G. O que vai ser o 6G, ou o que o 6G vai poder trazer? Dentro daquele primeiro slide lá, não sei se tentar voltar aqui rápido, apesar de ser pesado, dentro dessa primeira imagem aqui, que no 5G a gente tem o Massive Machine Type Communication, que é o MMTC. No 6G, ele vai ganhar o nome de Enhanced, de alguma forma. Existem vários nomes candidatos sendo discutidos na ITU. Pervasivo ou onipresente. As tendências dentro de 6G, muitas delas, aqui eu tentei resumir absurdamente, você ter ainda mais máquinas, não só máquinas, mas sensores, dispositivos conectados. E aí eu convido vocês a visitarem eventualmente esse link, onde tem um paper da Samsung, em que traz que com o 6G a máquina vai ter um potencial de alcance de ver coisas que o ser humano não é capaz de ver, de ter percepção de uma latência que o nosso olho não consegue detectar. Ou seja, a máquina superando o ser humano, claro que dentro de um contexto de construtivo e de melhorias para a qualidade de vida das pessoas, de produção, economia de gastos e tudo mais. Inteligência artificial embarcada de forma muito abundante, ou já de fábrica, ou by design, como a gente quiser dizer. Open Run, que permite muito mais capacidade de inovação, novos players, e sustentabilidade, que é um assunto cada vez mais importante, não é de hoje, já é de um tempo, mas que vai ganhar cada vez mais significância na medida em que as cidades ficam maiores, a população fica maior, e em que a poluição, os níveis de poluição aumentam. Então, tudo dentro desse contexto, a gente entra. O que tem IoT a ver com isso? Tem a ver que o próximo nível de uma Smart City não é a Smart City, mas o que vem depois. O que vem depois é a Digital Twin City. Um dos casos que essas empresas apostam é o caso da réplica digital ou do Digital Twin. Dependendo da empresa, ela chama de um nome ou de outro. É você ter uma réplica digital de alguma coisa em 3D, em alta resolução, em tempo real, em que você consegue, manuseando essa réplica, interferir no objeto real e vice-versa. Então, vou tentar assim, trazer para um contexto mais simples para facilitar a compreensão. Hoje a gente tem, por exemplo, o Google Maps ou qualquer outro tipo de mapa em que você navega por um determinado local seguindo aquele mapa. Através desse tipo de réplica digital, tudo que acontecer naquela região, automaticamente, em tempo real, vai ser refletida naquele mapa. Eu estou falando um caso de uso extremamente prosaico e simplista.
Existem já várias cidades no mundo apostando e investindo nisso e tendo algumas iniciativas. Eu li recentemente que o metrô de Londres está implementando um sistema desse para monitorar locais dentro de uma linha específica de metrô onde não se acessa normalmente. Então, existe a supervisão diária que os funcionários do serviço de metrô fazem visualmente ou através de máquinas. Aqui a gente está falando de ir para lugares ali que eles não vão frequentemente, ou de manusear, ou de recolher métricas que eles não recolhem normalmente. Então você vai ter uma réplica digital daquela linha de metrô numa tela de computador ou em 3D através de holografia, e que você vai conseguir medir e ter uma aferição melhor e qualificar, orientar melhor os gastos, os esforços para onde vão. Claro que isso parece hoje ficção científica, mas falar de 5G há 6, 7 anos atrás também parecia ficção científica. E, aos poucos, isso não acontece do dia para a noite, isso vai se realizando em alguns lugares de forma mais adequada, em outros lugares menos, mas isso vai se tornando realidade. E aí, quando a gente ouve falar de metaverso, se você vai refletir a sua realidade no ambiente virtual, quantos sensores você vai precisar, ou quantos atuadores você vai precisar. E aí a escala disso vai para uma esfera que o 5G não endereça ainda, e é nisso que a gente entende que vai o IoT no futuro. Vai para esse lado, claro que a gente está falando de 10 anos e mais, mas é por aí que o negócio vai se orientar. Por quantidades maiores, uma densidade ainda maior, presença em ambientes desérticos e equipamentos que vão precisar quase de nenhuma bateria, ou que vão ter a vida útil da mesma vida da bateria. Aí entra a cobertura de satélite junto, entra a cobertura vertical, você não vai ter a célula não olhada só para baixo, mas também para cima, para orientar drones. Então, a gente expande bastante o horizonte de expectativas de IoT. Eu sei que no mundo real de hoje, quando a gente sai daqui, os desafios são outros, mas isso é uma expectativa de futuro que está sendo discutido com muita seriedade, com muitos investimentos por esses fabricantes que eu mencionei e outros ainda. Acho que é isso, eu acabei falando um pouco mais rápido do que eu pretendia, mas resumidamente é isso.